Graças a paz, irmãos. Aleluia. 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 Ele é o Senhor, Ele é digno, 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 Ele é digno. Revestivos do Senhor, da força do seu poder. Revestivos de toda a armadura dEle. Os dias são maus, mas o Senhor é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Ele continua o mesmo. Deus ainda derrama poder sobre a sua igreja, sobre os seus. Aleluia. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 6. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 6. Quando estiver ministrando, pode dar glória a Deus, irmãos. Pode dar aleluia, porque Ele é digno. Ele é santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará, não se apagará. O fogo não vai se apagar, porque quem derrama o fogo é o Deus verdadeiro. Aleluia. E o altar é dele, a igreja é dele, o povo é dele. O louvor é para Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Se você é dele, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, quando Ele se faz presente no nosso meio é coisa linda, irmãos. Apesar dEle habitar dentro de nós todos os dias, mas quando Ele desce sobre a igreja, irmãos, é coisa linda, maravilhosa. É coisa linda, maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Irmãos, glória a Jesus. Glória ao nome do Rei, irmãos. Eu não me canso, irmãos, de dar glória ao nome de Jesus. Cheio! A presença dEle, irmãos, tem vindo sobre nós de uma maneira muito forte, irmãos. De uma maneira muito real, Gilmar. E muito natural, apesar de ser sobrenatural. Os milagres vão acontecer, irmãos, as curas vão acontecer. Haverá salvação de almas, batismo com o Espírito Santo. Haverá, irmãos, porque é Ele que prometeu. Ele está cumprindo a sua promessa, pastor Disseu. Ele está cumprindo a sua promessa, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou e Ele é fiel para cumprir. Essa palavra de Efésios, irmãos, eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, para ministrar nessa noite aqui, pastor Disseu. E aí o Senhor falou ao meu espírito, fala essa palavra. E aí eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, se eu abrir a Bíblia todinha aqui, Senhor, ela é palavra revelada. Se eu abrir a Bíblia em qualquer lugar aqui, o Senhor fala conosco. Porque toda palavra é inspirada pelo Senhor. Mas o que o Senhor quer falar, é isso mesmo que o Senhor quer falar com a igreja? E aí quando eu abri a Bíblia, irmão, caiu exatamente nessa palavra. Exatamente no mesmo versículo que o Senhor colocou no meu coração.
E aí o Senhor falou: filho, essa palavra é muito conhecida, é muito pregada, mas ela é tão necessária para os dias de hoje. Ela está tão necessária no meio do meu povo. Ela é tão necessária, é tão necessário que vocês pegam isso e comam isso e vivam isso. E ela diz assim, irmãos, no versículo 6, capítulo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos, como é necessário, irmãos, nos dias de hoje a gente se fortalecer em Deus. Como tem sido tão necessário, tão urgente no meio da igreja os crentes se fortalecer no Senhor. Não se fortalecer em si mesmo, não se fortalecer no que está vendo na internet, no que está sendo pregado aí fora, mas se fortalecer no Deus vivo e poderoso. O apóstolo Paulo deixa essa exortação para a igreja, essa necessidade para a igreja, como tem sido necessário para os dias de hoje, se fortalecer no Senhor. Quem se fortalece no Senhor jamais é abalado, irmãos. Quem se fortalece no Senhor jamais é enganado. Quem se fortalece no Senhor jamais volta atrás, irmãos. Quem se fortalece no Senhor jamais é decepcionado, irmãos. Quem se fortalece no Senhor, irmãos, jamais quer beber de outra água. Quem se fortalece no Senhor, irmãos, não é enganado por falsa profecia, por falso profeta, por falso evangelho, por falsos deuses. Quem se fortalece no Senhor, irmãos, irmãos, ele sabe quem é o seu Deus e ouve a voz do seu Senhor. Quem se fortalece no Senhor não vai ser enganado com esse mundo, não vai voltar atrás, não vai deixar a sua cruz. Fortalecei-vos no Senhor e ninguém mais, e ninguém mais. Você não tem que se fortalecer, irmãos, naquilo que você ouve aí fora, que muitas vezes é o falso evangelho, mas se fortaleça no Deus da Bíblia, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que habita dentro de nós e está se movendo aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia! É nesse Deus que nós nos fortalecemos, irmãos. É nesse Deus que esta igreja se fortalece. É nesse Deus que você foi chamado para se fortalecer. É nesse Deus que você foi chamado para receber o que, irmãos? A força, o seu poder. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Como é necessário também receber poder de Deus nesses últimos dias, irmãos. Poder de Deus, autoridade de Deus dada por Deus, poder de Deus. Como é necessário a igreja receber esse poder, irmãos. Para quê? Para lutar com as armas espirituais, para lutar contra aquilo que nós não vemos com os olhos carnais, mas Deus nos revela através do seu Espírito. Muitas vezes, irmãos, a gente não vê o que está no espiritual, mas há uma batalha todos os dias contra a minha vida e contra a tua vida. Há uma batalha espiritual contra o meu casamento e contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra a tua família. Há uma batalha espiritual e nós vamos vencer através do poder. É do poder de Deus, é do poder de Deus, é do poder de Deus, é do poder de Deus. O problema é que a igreja confundiu o poder com emoção, confundiu o poder com emoção, mas o poder de Deus ainda continua o mesmo. Ainda crentes cheios do poder de Deus, irmãos. Ainda ministros cheios do poder de Deus. Ainda pastores cheios do poder de Deus. Ainda irmãos com os olhos espirituais cheios do poder de Deus. Para quando o inimigo vier contra nós, nós usarmos do poder de Deus e autoridade contra ele. Só com poder, pastor Disseu, o crente vence o mal. Só com o poder de Deus, o crente vence o inimigo. Só com o poder de Deus, o crente vence os dardos inflamados do maligno, que ele vier contra nós, e nós estamos com as armas do Espírito e poder de Deus dentro de nós, irmãos.
É poder de Deus, irmãos, é poder de Deus que Deus vai derramar sobre a igreja, está derramando sobre a igreja nesses dias, irmãos. O poder de Deus não é privilégio de um ou de outro, o poder de Deus é privilégio, e é, irmãos, para todo aquele que crê, para todo aquele que busca, para todo aquele que tem sede de poder de Deus. Poder de Deus não tem nada a ver se eu prego bem, se eu canto bem, se eu falo bem, se eu tenho estudo. O poder de Deus é para os íntimos, o poder de Deus é para aquele que se humilha, para aquele que reconhece que não é nada, que não é ninguém, aquele que reconhece que sem Deus ele não é nada, para aquele que reconhece que ele é carente do Senhor. Aí o Senhor olha do céu e fala: eu vou derramar poder sobre ele, porque ele sabe que o que eu fizer, a glória é minha. Aí ele derrama poder, irmãos. Ele não derrama poder para ninguém ser exaltado, ele derrama poder para ele ser exaltado. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque no poder de Deus, irmãos, nós podemos todas as coisas. No poder de Deus nós podemos todas as coisas. Na tua força você não pode, na minha força, coitado de mim. Agora no poder de Deus, irmãos, aleluia. No poder de Deus não tem quem resista, não tem inferno que resista, não tem capeta que resista, não tem amarração que resista, não tem macumba que resista, não tem, através do poder de Deus. Há poder das suas palavras, irmãos, há poder na tua oração, há poder na tua adoração, há poder no teu clamor, há poder quando você dobra os joelhos para orar ao Deus Todo-Poderoso, há poder, irmãos, há poder. Você crê nisso ainda? Você crê que o Senhor derramou o poder sobre a sua igreja e continua derramando até os dias de hoje? Ele não mudou, irmãos, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou e não mudará. Não mudará. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, irmãos. O crente não tem que andar com a armadura errada, a armadura do crente tem que ser certeira, a armadura que vem do Senhor. Davi tentou lutar com o gigante, queriam colocar uma armadura diferente em Davi, mas a armadura de Davi era outra, era a adoração, era a intimidade com Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos de outro evangelho, nós não precisamos de outra coisa, nós temos a armadura certa, a armadura do Espírito, a armadura que vem de Deus. A armadura não vem da placa da igreja, a armadura não vem do meu curso de teologia, a armadura não vem, irmãos, de outra coisa a não ser de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Essa é a armadura certa, irmãos. Armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes. Como vivemos nos dias, irmãos, onde tem crentes que estão perdendo a firmeza no evangelho, a firmeza da sua fé, a firmeza daquilo que receberam e aprenderam, pastor Disseu. Estão deixando de ser firmes. Para que possais estar firmes, irmãos. O Senhor nos chamou para ficar firme. É para ser firme, ter firmeza, irmãos. Firmeza, irmãos. Firmeza. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu fico firme. Aí eu fico firme. Quando eu estou fraco, eu falo: Senhor, eu estou fraco. Mas o Senhor fala: mas eu sou forte. Receba poder, receba fortaleza, receba unção, receba graça, filho. E aí fica firme. Tu não vai cair não, tu não vai voltar atrás não, tu não vai sucumbir não. Eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu Deus forte. Eu sou, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o inimigo, irmãos, da nossa alma.
Todo dia ele luta contra nós, todo dia ele luta contra a nossa casa. Todo dia, não descansa nenhum momento. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando, só esperando uma brecha para querer tragar. Mas nós temos um Deus que está ao nosso redor, irmãos, que é como os seus olhos chama de fogo. Ele é poderoso para guardar a minha e a tua vida, irmãos. O inimigo, ele vem com cilada contra a nossa vida, mas ele se esquece que tem um Deus todo-poderoso, que tem as suas armas muito maiores que a dele, e nos reveste da arma dele, e nos dá o livramento, nos dá o escape, nos dá a visão espiritual para sabermos que é o inimigo que está vindo contra nós, e aí a gente tem força para ficar firme e resistir às ciladas do diabo. Quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus têm caído nas ciladas do diabo? Quantas famílias têm se destruído pelas ciladas do diabo, pelas ciladas do maligno? Porque ele coloca ciladas. Ele coloca os seus pratos, ele coloca o seu engano, ele coloca os seus manjares para nós todos os dias, na nossa frente todos os dias. E aí a gente vai cair ou vai ficar firme? Mas muitos têm caído, muitos têm pegado, muitos têm abraçado, muitos têm caído, irmãos, nas ciladas do inimigo. Quantas famílias têm sido destruídas pelas ciladas que o inimigo tem colocado? Tantos homens deixaram as suas esposas, os seus filhos, porque caíram na cilada do diabo. Quantos líderes destruíram seus ministérios, porque caíram nas ciladas do diabo. Porque o diabo, irmãos, ele não apronta qualquer cilada, a cilada dele é muito grande, a cilada dele ele é muito esperto, irmãos. Ele não vai colocar qualquer coisa na nossa frente para a gente cair, ele não vai não, irmãos, ele vai colocar coisa que aos nossos olhos a gente vai ficar até, opa, peraí. Por isso que o crente tem que estar revestido com as armas, com toda a armadura de Deus, na força do seu poder. Para quê? Para lutar contra, para resistir, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Irmãos, a guerra é espiritual, irmãos. A guerra espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos para a gente ver o mundo espiritual, a gente ia ficar assustado, irmãos. Muitos de nós não teria nem estrutura para aguentar certas coisas, irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos, irmãos, por alguns minutos para a gente ver o mundo espiritual, misericórdia, o que ia ter de crente correndo assustado, irmãos. Muito tempo, né? Mas tem crente que tem, viu, pastor? Tem servos de Deus que têm os olhos espirituais para ver algumas coisas, viu? Que Deus revela. Tem um monte de charlatão aí, mas ainda há homens e mulheres de Deus ainda com dons verdadeiros do Senhor, irmãos, que veem muita coisa no mundo espiritual, irmãos. Nós temos que ter olhos abertos, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é contra o nosso próximo, não contra o nosso irmão, não, irmãos. Há um inimigo muito maior, há um inimigo muito feroz, muito mais feroz às vezes do que o filho, do que a mulher, do que o esposo, do que o irmão, do que o parente. Há um inimigo muito maior, há alguém por trás muito maior, irmãos. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Só barra pesada, só coisa pesada. E nós muitas vezes ficamos brincando, né, irmãos? Quanta gente brincando na presença de Deus, achando que é brincadeira as coisas de Deus. E olha só a barra pesada aqui que nós temos que enfrentar, irmãos. A nossa luta é só contra esse tipo de coisa aqui, ó. Potestade, principados, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ô irmão, quantas casas sendo afligidas pelo inimigo. Às vezes a gente vai orar em alguns lugares, em algumas famílias, em algumas casas. Quantos demônios dentro dos lares. Quantos demônios, pastor Disseu, que a gente vai orar e às vezes o demônio está ali, ó, rondando todo dia nas casas, pastora.
perturbando as crianças, perturbando os filhos, perturbando o esposo, perturbando o sono. E a gente vai orar e está ali, ó, o demônio todo dia rondando, todo dia ali perturbando, todo dia perturbando, e as pessoas não tomam posse do poder de Deus e não expulsam esse diabo, estão ali dando lugar, estão ali dando mais brecha ainda. A pessoa está vendo que o diabo está cirandando, está vendo que o diabo está destruindo, é todo dia demônio dentro de casa, é todo dia o demônio ali perturbando, e a pessoa ainda continua ainda brincando com Deus, a pessoa ainda continua ainda brincando com o Senhor, a pessoa ainda continua, não quer pegar firme na presença de Deus, não quer ser um cristão de verdade. O inimigo está ali, ó, pintando e bordando. É o que nós vemos hoje em dia, irmãos, em muitos lugares, em muitos lares, irmãos. Nós que, graças ao bom Deus, irmãos, nós pensamos que estamos firmes, né? Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, ore para que não caia. Mas nós estamos ali buscando o Senhor ali, irmãos, diariamente. O inimigo já vem ainda com as gracinhas dele, já vem ainda com as armas dele. Às vezes eu estou orando, irmão, dentro de casa, irmãos. Eu estou com a minha esposa ali, minha esposa já tem uma visão espiritual aguçada, e ela fala, olha como o inimigo desgramado passou aqui na frente. Fala, mas então nós vamos expulsar ele, porque quem tem que habitar aqui é o anjo do Senhor, quem tem que habitar aqui é o Espírito Santo de Deus, através da nossa vida, e se fazer presente aqui dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Nós, irmãos, ainda o diabo vem ainda cirandar sobre nossa vida. Imagine, irmãos, aqueles que estão brincando na presença de Deus, aqueles que não estão buscando o revestimento de Deus, o que o diabo não está fazendo? Irmãos, é sempre, a todo momento nós temos visto e ouvido pessoas que eram tão firmes na fé, deixando. Pessoas que tinham um casamento tão abençoado, deixando. E eu não ouço falar, eu vejo isso, irmãos. Eu presencio isso, pessoas que tinham um casamento tão abençoado, do meu lado ali, traindo as suas esposas, traindo os seus esposos. Todo dia, irmãos, todo dia, irmãos. E pasmem, irmãos, não é aquele que está lá fora, é aquele que está dentro, é aquele que conheceu, aquele que louvava, aquele que cantava, aquele que pregava. Está caindo nas ciladas do diabo, está caindo nas ciladas do maligno, está caindo nas ciladas do maligno. E Deus nos deixa uma lição, ei, você que está em pé, fortaleça-se mais, porque o dia mal vem, o inimigo ele vem, vem, todos os dias somos provados, irmãos, para ver onde que está a nossa fé, todos os dias. Eu não sou tentado, não é tentado não, então tem coisa errada contigo, porque eu sou. Aquele que é fiel a Deus, ele é tentado, irmãos, ele é tentado contra a sua fé. Ele é tentado dentro do seu lar, na sua casa, no seu serviço, nos seus negócios. Ele é tentado. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. Vem, irmãos, para mim e para você. A gente não sabe quando o dia mau vem, mas ele vem. Quando a gente menos espera, o dia mau vem. E aí, como que a gente fica? Resistir no dia mau, resistir no dia da angústia, resistir no dia da perca, resistir no dia da morte, resistir no dia da doença, resistir, para que possais resistir no dia mau. Tomai a armadura de Deus, é se preparar agora, pastor Disseu, para quando o dia mau chegar, eu não ser abalado. Eu não arrancar os meus cabelos, me espernear, querer largar tudo. Porque o dia mau vai chegar, irmão. Notícia ruim a gente não sabe quando vem, irmãos. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, vai chegar, irmãos. Vai chegar, chega. Como é que vai estar a nossa fé? Como é que vai estar o poder de Deus dentro de nós, irmãos? Porque aquele que tem e é revestido do poder de Deus, ele não é abalado, ele pode ficar até entristecido, ele pode ficar, mas ele não se abala. Não, irmãos, não se abala. Mas você tem experiência para viver isso? Tenho bastante, irmãos. Tenho poucos anos de vida, mas tenho, irmãos.
do dia mal chegar e eu falar: ei, Jesus, e agora? Aí o Senhor fala: epa, eu que te fortaleço. O que você tem aprendido comigo todos esses anos? Agora é a hora de você colocar em prática. O Senhor fala até assim para nós: opa, você aprendeu tanta coisa em tantos anos. Olha o dia mal aí, eu quero ver você colocar em prática agora. Ele fala assim, pastor Disseu: quero ver você colocar em prática agora, nesse momento agora, ó. Nesse momento, quero ver onde que está a tua fé. E aí você olha para o céu e fala: Senhor, amém, me reveste do poder que eu vou enfrentar isso no teu nome. O Senhor reveste, irmãos, e você passa pela luta, você passa pela angústia, você passa pela perca, você passa pela aflição, porque o poder de Deus é sobre nós. Irmãos, no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Aquele que vencer, lhe darei de comer da árvore. É aquele que vencer, irmãos. Não adianta, irmãos, parar no meio do caminho. Não adianta parar no meio do caminho. Não adianta, irmãos, estar aqui 20, 30 anos na igreja, pregando, falando, louvando, tocando, e no meio do caminho voltar atrás. É resistir, ficar firmes, feito tudo e continuar firme. Feito tudo e continuar firme. Está todo mundo indo para o outro lado, você continua firme. Está todo mundo pregando um outro tipo de evangelho, você continua firme. Está todas as igrejas indo para outro caminho e a igreja continua firme. Oh, glória! Firme nos princípios. Firme naquilo que aprendeu, firme naquilo que recebeu. Nós recebemos uma promessa de Deus, irmãos, e nós temos que ficar firme nessa promessa. Firme nessa promessa, porque Ele está cumprindo, Ele está começando a cumprir, Ele vai cumprir a cada dia, irmãos, a cada dia Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ficar firme na promessa, ficar firme naquilo que nós recebemos. Se você recebeu de Deus, fica firme naquilo que você recebeu. A palavra que você recebeu é de Deus, então fica firme nessa palavra. O ministério que você recebeu é de Deus, então fica firme no ministério que Deus te chamou. Fica firme nos fundamentos do evangelho, fica firme. Firme. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verdade no meio do povo de Deus, tem que haver verdade, tem que haver verdade, 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 verdade. A palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade, irmãos. Não é aquilo que eu falo, aquilo que eu de repente penso, mas é aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra me diz para pensar e fazer. Essa é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que sara, é a verdade que fortalece a igreja. Não é emoção humana, não é métodos humanos, mas é a verdade da palavra que dá poder à igreja. É através da verdade da palavra. Cingi os vossos lombos com a verdade, irmãos. Se há verdade na nossa pregação, não temos do que nos envergonhar, não é isso, pastor? Se há verdade na nossa pregação, não temos do que envergonhar. Se há verdade naquilo que fazemos para Deus, irmãos, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, e tudo que nós fizermos, Ele está vendo, irmãos, e Ele está fazendo e vai fazer, porque há verdade na tua vida, há verdade. Não usamos o evangelho para engano, não usamos o evangelho para negócios, irmãos, usamos o evangelho para a verdade do Senhor ser estabelecida sobre a igreja, sobre os lares, sobre famílias, sobre pessoas. É verdade, irmãos. E Deus vai tirar todo engano no meio da sua igreja verdadeira. Vai sair todo engano, vai sair toda mentira, vai sair toda falsidade, vai sair, já está saindo.
Só a verdade prevalece, irmãos. Só a verdade prevalece. Só aquele que é verdadeiro em Deus prevalece e permanece. Porque, ei, meu Deus do céu, aleluia. Tem muita gente usando de engano. E Deus está tratando, Deus está limpando e vai limpar mais, porque Ele está estabelecendo a sua verdade sobre o seu povo, porque a igreja é dele, e é sobre este lugar. É geral, irmãos, é sobre a sua igreja, é sobre a sua igreja, a igreja anda na verdade, aleluia, aleluia, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, irmãos, aonde nós fomos. Como eu glorifico a Jesus, irmãos, porque nós poderíamos, irmãos, estar enganados aí, andando enganados como tantos outros estão enganados, pastor Nilo. E o Senhor nos dá essa honra de calçar os pés no evangelho verdadeiro, no evangelho da paz, no evangelho do Senhor Jesus. E aonde nós formos, irmãos, nós temos o privilégio de levar esse evangelho verdadeiro. Oh, meu Deus, que honra para nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque para onde nós formos, irmãos, não seremos envergonhados. O nome do Senhor não vai ser envergonhado. Porque o evangelho que nós temos calçado os pés, irmãos, nos preparado é no evangelho da paz, é no evangelho do Senhor. É no evangelho do Senhor. Se eu for para um lugar, eu vou levar esse evangelho. Se eu for para outro, eu vou levar esse evangelho. Para onde o Senhor nos chamar, irmão, nós vamos levar esse evangelho. É o evangelho que nós aprendemos. É esse. Não tem outro. Se quiser me convidar, me convida. Mas o evangelho que eu vou levar é esse. Se não quiser, pastor Disseu, depois me convidar, nem precisa mais a pessoa. Só me convida uma vez, tem lugar que só me convida uma vez, que o evangelho eu levo é esse, aí depois já não me convida mais. Mas eu vou levar esse, continuar com esse. Honra aquilo que o Senhor te deu, honra o evangelho que o Senhor te deu. Igreja do Deus vivo, honra aquilo que você recebeu. Honra. Porque pastor Disseu não vai estar aqui para sempre. Pastor Nilo não vai estar aqui para sempre. Deus vai querer usar a mim e a você para levar aquilo que nós aprendemos aqui. Em muitos lugares seremos odiados, muitos lugares seremos expulsos, mas continuaremos nesse evangelho. É o evangelho que transforma, é o evangelho que transforma, é o evangelho que dá vida, é o evangelho que exorta, é o evangelho que exalta o Senhor Jesus, é o evangelho, irmãos, que instrui a sua igreja verdadeira a andar no poder verdadeiro de Deus, porque aonde é evangelho verdadeiro, é poder de Deus verdadeiro. Aonde é evangelho verdadeiro, há curas e milagres, sinais da parte do Senhor, porque se há evangelho verdadeiro, o Senhor se manifesta no meio da sua igreja. Manifesta, irmão, manifesta, irmãos, aonde o evangelho verdadeiro é ministrado, irmãos, aquilo que acontece vem da parte dele mesmo, porque o Senhor não deixa que o engano esteja no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Não deixa, pastor Disseu, não deixa. Nós que muitas vezes fechamos os olhos e paramos de olhar o espiritual e queremos muitas vezes andar por nossos caminhos, e aí vem um engano, mas como a igreja do Senhor, o Senhor fala, não, peraí, não é assim, vou fazer como eu quero, e a igreja volta para o centro da vontade do papai. E Jesus, aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé. Fé virou moda, né?
virou adesivo de carro. Mas fé, irmãos, é para o momento que nós somos provados por Deus. Aí tem que ter fé, né, irmãos? Esses dias tem que ter fé, irmãos, para viver esse evangelho verdadeiro, irmãos. Tem que ter fé, irmãos. Tem que ter fé para continuar, irmãos. Tem que ter fé, irmãos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno vem e fala, não, aqui não. Não, sai daí que não vai acontecer mais nada, não. Aqui não, Deus prometeu, fica quieto. Vai para o teu canto. Deus prometeu, vem com essa conversa para cá, não, sai daí. Não vai dar em nada isso aí, não. Deus falou tanto tempo aí, não vai acontecer nada não, cala a boca, quem prometeu foi Deus. Sai para lá, Satanás, sai para lá com os seus enviados para lá, sai para lá com os seus mensageiros. Eu continuo na fé naquilo que Deus falou para mim que vai fazer, e Ele vai fazer. Mas parece que nada está acontecendo, mas Ele vai fazer. Foi Ele que falou. Foi Ele que falou, foi o homem que falou, não acontece nada, né, pastora Ruth? Mas se foi o Senhor que falou, pode ter certeza que acontece. Acontece, irmãos. Acontece, irmãos. Acontece, irmão. Acontece, não vem não. Se apaga todos os dardos inflamados do maligno. Vem cada coisa das vezes na nossa cabeça, irmãos, para querer nos desanimar. O inimigo vem lançando cada coisa. Ô sujo, encardidíssimo. Fala, mas que rapaz, astuto demais, vem com essa história, com esse papo. Rapaz, eu tenho a fé no Senhor Jesus. A minha fé não está no homem, a minha fé está no Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos chamou. Foi Ele que falou pessoalmente comigo, que ia me dar isso. Você está falando para mim sair, deixar? Não, foi Ele que falou. Foi Ele que falou que ia me usar na terra. E você está falando aí que eu não sei nem falar direito. É melhor largar esse negócio de mão. Mas eu não sei falar direito, mas Deus é o que me capacita e fala por mim. Sujo. Sujo. Olha lá. Como é que está seu filho, como é que está sua filha? Mas Deus prometeu que ia fazer, então fica quieto. Uma hora Deus pega e traz de volta. Oh, aleluia. Como eu gosto disso, Senhor. Como eu gosto disso. Bendito seja o nome do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A nossa luta é com a palavra, irmãos. A nossa luta é com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquele que tem, não somente em si a letra, mas a palavra viva, dada pelo Espírito, é uma arma na mão do crente. É uma arma feroz na mão do crente, irmãos. Espada que, toma. Vem não, toma a palavra. A palavra está dentro de nós, irmãos. Na nossa boca, coração. Não tem como enganar, não vem enganar, não vem com conversa fiada aqui para o meu lado, que não dá. Isso não é soberba, sabe, irmãos? Não é arrogância. Não é arrogância. Mas não adianta, não vem uma pessoa querer falar outra coisa para nós que não vai adiantar, nós não vamos cair. Pelo menos que aquele que está alicerçado, né, pastor Disseu? Está alicerçado na palavra, não vem falar outra, não vem falar bobagem aqui não. Sai para lá, não vem falar bobagem aqui, que aqui tem, palavra. Tem palavra, não vem com esse negócio desse outro evangelho aí, não vem com essas baboseiras aí, não vem com esse negócio para cá não. Sai com esse negócio para cá, senão você vai ouvir.
Senão você vai ouvir. Por quê? Porque tem palavra, aqui tem espada, irmãos. Aqui tem espada cortante, irmão. Aqui tem espada cortante. Quem tem espada, que é a palavra de Deus, não é enganado. Quem tem a espada de Deus, irmãos, não é enganado por esse mundo. Não é enganado por falso evangelho. Não é enganado por falso profeta, irmãos. Como é que pode o povo estar sendo tão enganado como está nos dias de hoje? Como é que pode uma coisa dessa? É falta de espada, irmãos, é falta de palavra, é falta da palavra, e o povo é enganado porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento de conhecer a palavra e o poder de Deus. Quem tem a palavra e o poder de Deus em si, jamais é enganado, jamais é enganado. Igreja do Deus vivo, receba do Senhor. O Senhor está nos mandando pegar palavra e poder, receber palavra e poder, é o que a igreja vai caminhar, na palavra e no poder de Deus, na palavra e no poder de Deus, e ninguém resistirá à sua igreja poderosa e gloriosa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esta é a igreja do Deus vivo, a igreja que tem palavra e tem poder, palavra e poder de Deus. Palavra e poder de Deus, irmãos. E a palavra é o poder de Deus. Quando nós liberamos a palavra, estamos liberando o poder de Deus. Meu Deus, quando liberamos a palavra, estamos liberando o poder de Deus, irmão. É o poder de Deus. Ser curado em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus. É o nome poderoso de Jesus, o Cristo. É nesse nome, pastores, é nesse nome que nós vamos avançar, é nesse nome que a igreja vai avançar, é nesse nome poderoso, não é nome outro, não há outro nome acima deste nome, o nome de Jesus, o Nazareno, o poderoso, o eterno, aleluia, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, súplica no Espírito. Tem momentos que é batalha, irmãos. Tem momentos que a gente vai ter que orar com tanto fervor, irmãos. Porque é batalha. Orar com fervor, irmãos. Orar com vontade mesmo, sabe, irmãos? Orar com vontade mesmo. O Senhor, através do seu Espírito, nos leva a orar, irmãos, orar com muito fervor, suplicando a Deus, suplicando ao Senhor, através do seu Espírito, porque está momentos, irmãos, momentos de batalha, de guerras espirituais. A gente tem visto, irmão, muitas vezes do nosso lado, pessoas sendo tragadas, e Deus nos levanta como intercessores para orar, para interceder, para que Deus opere milagre, para que Deus dê livramento, para que Deus abra os olhos de pessoas que estão cegas, estão muitas vezes dentro dos nossos lares, e o Senhor nos levanta para orar, interceder e suplicar ao nome dEle, no Espírito, e vigiando. Palavra que a gente não ouve mais falar é vigiar, né, irmãos? Quase não ouve mais falar. Vigia, vigiai e orai. Vigiai e orai. Como também tem sido necessário a gente vigiar, irmãos, a todo momento, vigiar naquilo que a gente fala, vigiar naquilo que a gente vê, vigiar em tudo, como tem sido necessário, e vigiando nisto com toda perseverança, e súplica por todos os santos. A igreja é intercessora, irmãos, nós fomos chamados para ser intercessores, para clamar, irmãos, porque há alguns ainda que não caíram, e não morreram, irmãos, e Deus precisa da gente, irmãos, para que essa pessoa não venha terminar de morrer, não venha terminar de cair, porque tem muitos que o Senhor já reprovou as suas obras, mas alguns ainda que não morreram, e o Senhor precisa de nós para que nós levantamos essas pessoas. Irmãos, é para isso que Deus vai derramar poder sobre nossas vidas. Já derramou. Recebeu aí, irmãos? Já derramou? Já derramou poder aí, irmãos? Já derramou, irmãos? Já derramou, é isso mesmo, pastor. Já derramou poder. Eu estou cheio, irmãos. Eu quero receber mais. Você quer receber mais?
O Senhor está nos chamando para receber mais. Mais, mais e mais e mais e mais. Obrigado, pastor Disseu. É isso mesmo, já derramou, irmãos. Já derramou poder e autoridade sobre nós, irmãos. Já derramou poder e autoridade sobre nós. E o bom sabe o que é, irmãos? Nós temos maturidade para saber que a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele. E por isso que ele vai fazer, por isso que ele vai fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pais, orem pelos seus filhos, porque eu estou ouvindo a vossa oração. Eu estou ouvindo a oração intercessora pelos vossos filhos. E diz o Senhor, eles vão voltar para o caminho da onde vieram. Deus tem palavra profética sobre nós, pastores. Deus tem palavra profética sobre esta igreja. Deus tem palavra profética sobre a boca dos pastores. Deus tem palavra profética, Gilmar, sobre a boca dos ministros. O que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos, é coisa grande, irmãos. O que Deus está fazendo no nosso meio é coisa grande, irmãos. E Deus tem mostrado algumas coisas e nós estamos ficando assombrados daquilo que Ele vai fazer, irmãos. É coisa grande, irmãos. É coisa grande que Deus vai fazer, irmãos. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Vamos nos revestir nesse poder, nesta unção, nesta graça, nesta palavra, irmãos, para resistir o dia mal. Mas aquilo que o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. Se prepara, que Ele vai fazer. E o apóstolo Paulo termina assim, irmãos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Oremos pelos pastores, oremos pelos líderes, irmãos. Porque Deus quer nos dar ousadia no abrir de nossa boca. Deus quer te dar ousadia no abrir da tua boca, irmão. Não usa a tua boca para amaldiçoar, não usa a tua boca para fofocar, não. Usa a tua boca, irmãos, como um instrumento de Deus. Usa a tua boca como instrumento de Deus, porque há poder na tua boca. O apóstolo Paulo falou, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Confiança, irmãos. É você falar algo e saber e você ter certeza do que está falando, porque Deus está te confirmando aquilo que Ele mandou você falar, aquilo que Ele mandou você profetiza porque você tem confiança no Deus que você serve, você tem confiança naquilo que Deus mandou você falar, naquilo que Deus mandou você profetizar, naquilo que Deus mandou você liberar, a palavra com confiança, confiança, confiança. Deus não chamou ninguém para ser frouxo na presença dEle, Deus chamou a mim e a você para ser valente na presença dEle e falar a palavra com confiança. Confiança, doa quem doer. Confiança, Deus que mandou falar, fala. Deus que mandou falar, fala. E muitas vezes a gente vai em alguns lugares, tem medo de falar, achando que vai magoar, que vai... Ah, irmão, foi Deus que mandou falar, fala. Para que seja da palavra de Deus com confiança, você saber que Deus que colocou aquela palavra dentro de você e vem da parte dele e tu libera, tum. Que o Senhor não nos deixe falar, irmãos, por si só. Que o Senhor não nos deixe, irmãos, com toda a sinceridade do mundo, eu vou falar para vocês aqui, irmãos.
Que o Senhor não me permita nunca subir num lugar como esse, num altar como esse, em qualquer outro lugar, se não for para falar da vontade dEle, se não for para falar verdadeiramente aquilo que Ele me mandou falar. Senhor, não me deixa, eu já falei isso para o Senhor muitas vezes, pastor de Deus, Senhor, não me deixa subir, não me deixa ir, não me deixa, Senhor, se não for para falar a palavra verdadeira, porque eu sei de onde que o Senhor me tirou, nem vivo era para mim estar, aí eu vou ficar na Tua presença falando qualquer coisa, não dá de jeito nenhum. Me usa para falar a palavra com confiança, porque se o Senhor colocar a palavra verdadeira, eu libero, eu falo, Senhor, eu falo, e quando Ele fala através de nossa boca, acontece. Deus está mandando você liberar a palavra com confiança. Está acordado aí, irmãos? Está acordado aí? O Senhor está mandando você liberar a palavra com confiança, dentro do teu lar, dentro da tua casa, no meio dos teus, no meio da tua parentela, aonde Ele te mandar, libera a palavra com confiança, porque a palavra verdadeira está em ti, está em ti, está em ti. Não foi palavra de homem que nós recebemos, foi palavra do Deus vivo, para fazer notório o mistério do Evangelho. É mistério, irmãos. Notório o mistério do Evangelho. E nós precisamos desse poder e dessa intimidade com Deus. Essa nova aliança para receber da parte do Senhor a revelação desses mistérios e revelar sobre a igreja verdadeira do Senhor. Amém, irmãos? Temos um intercessor, temos um único mediador, Cristo. É Ele que faz a aliança, irmãos, para que nós recebemos esses mistérios da parte dEle e revelamos com os nossos lábios, irmãos, no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dEle livremente. Muito precioso aquilo que nós recebemos através desses homens que estavam presos em cadeias. Olha, embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, e nós temos liberdade para falar e não queremos falar, né, irmãos? Mas nós vamos falar, irmãos. Deus vai estar levantando, pastor Disseu, está levantando valentes, tá, pastor? Está levantando um povo valente que vai falar mesmo. Vai falar. Eu tenho recebido um pouquinho dessa valentia, pastor. Eu vou receber um pouquinho mais a cada dia. Mas vamos falar. Pastor Nilo. Nós vamos falar, irmãos, porque Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa em fazer a sua obra, em fazer o seu querer, irmãos. Tem, irmãos, tem. Deus está levantando ministros cheios do poder, cheios da palavra, com ousadia. Cabra macho, mulher, sabe? Guerreira, que fala mesmo. Irmãos. Amém, irmãos? Essa é a palavra para essa noite do coração de Deus, para o nosso coração, permanecermos firmes, porque Deus tem vitória para nós, irmãos. Deus tem vitória para a nossa vida, irmãos. Como o Gilmar disse, está tudo negro, está tudo notícias ruins, vamos continuar firme naquele que nos prometeu. Naquele que nos prometeu, no Senhor Jesus, amém, irmãos? Toma posse dessa palavra em nome do Senhor, toma posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Deus quer usar nossas vidas, irmãos, Deus quer usar as nossas vidas para uma obra poderosa, gloriosa, irmãos, poderosa da parte dEle. E a honra e a glória toda dele. Amém? Graças e paz, irmãos.